E aí, gente, boa noite. Nós vamos iniciar agora o nosso bate-papo e agora a gente vai começar com os louvores, amém? No início é essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no
rompem, terra e céus adoram teu nome, nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Em todo tempo és fiel, Deus. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com toda a força que há em mim, eu cantarei a bondade de Deus. Te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Em todo tempo estou segura em tuas mãos. Do momento em que eu acordo até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Em todo tempo és fiel, Deus. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com toda a força que há em mim, eu cantarei a bondade de Deus. Amo tua voz, ela me leva pelo fogo na noite escura. Sei que comigo tu vais estar. Te conheço como Pai, te conheço como amigo. Estou vivendo a bondade de Deus. Em todo tempo és fiel, Deus. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com toda a força que há em mim, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade está sobre mim, ela me envolve, eu sei. Tua bondade está sobre mim, ela me envolve, eu sei. Minha vida e o meu coração a ti tudo entreguei.
Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Maurício e eu queria falar para vocês, JNI Resgate e todos que estão acompanhando a gente pelo Facebook, pelo YouTube e que vai poder ouvir um pouco mais sobre a nossa temática que estamos trabalhando esses dias. Pecado versus graça. E na outra semana nós trabalhamos focando na graça. E essa semana nós vamos focar no pecado em si. Então, vai ser muito interessante, principalmente que nós temos um outro ilustre convidado, né? O Mano Diniz. Pastor Diniz, por favor, pode se chegar. O Mano Diniz. Bênção, bênção. Graça e paz, gente. Boa noite. Que Deus nos abençoe. Pastor Maurício. Paz do Senhor, pastor. Paz, querido. Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pastor, eu queria dizer assim para o senhor, muito obrigado por estar aqui com a gente, para a gente trocar essa ideia aí, né? Eu tenho certeza que é uma dúvida que muitos têm, principalmente o jovem e adolescente, e eu ia pedir para o pastor fazer uma introdução a respeito do pecado em si. Semana passada a gente falou com o nosso pastor Abimael sobre graça, e essa semana a gente vai bater um papo bacana aqui sobre o pecado em si, para a gente poder finalizar a nossa temática, pecado versus graça. Então, por favor, pastor, nos abençoe com uma introdução aí sobre o pecado. Poxa vida, sobrou para mim a parte mais difícil do negócio, né? Eu não sei porquê, né, que sobrou para mim tudo isso. Vou ficar aqui olhando para você. Tô vendo, esse mocho seu aí tá demais, tá demais. Mas, gente, muito legal, né? Eu quero parabenizar aqui a nossa JNI Resgate, por esses temas abordados, né? Por essas temáticas que estão sendo trazidas para a vida do jovem, para a vida do adolescente, que na verdade nós não estamos isentos a nada disso. São assuntos de um cunho muito teológico, incisivos. Estávamos conversando um pouco aqui nos bastidores antes de propriamente entrar, mas na verdade para a gente hoje falar de uma forma muito descontraída, mas séria na verdade, né, sobre o pecado, nós temos que abordar duas coisas. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre pecado e pecados, singular e plural. Por que singular e plural? Porque pecado, na verdade, nós somos perdoados por esse pecado que nós carregamos, que chamamos de pecado adâmico. E isso nós herdamos de Adão. Então, este pecado, nós vamos falar aqui, tem algumas perguntas, né, pastor Maurício? Tem algumas perguntas que vai nos dar base para essas respostas. E temos também a prática do pecados. O que é isso? É a prática, a vida pecaminosa do indivíduo. Então eu vou tratar como indivíduo, para não falar homem, para não falar mulher, para não ficar uma questão muito generalizada do sexo, mas vamos tratar como indivíduo, do ser, da pessoa, tá bom? Então o pecado original deu-se na pessoa de Adão, na queda, aonde nós carregamos essa culpa, né? Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica deste pecado, porque nós não podemos responder pela atitude errada, né, de Adão ali no paraíso e Eva também consequentemente, porque na verdade foi ela que tomou o fruto, deu ao seu marido, né, mas a responsabilidade do jardim era de Adão. Muito bem, dito isso, vamos passar para pecados. Pecados é a prática, a quebra voluntária, tá certo? Isso é voluntário, isso é uma decisão, uma opinião da pessoa. Ela quer praticar o pecado. Então tem uma consequência aí também. Então nós vamos falar desses dois e a gente vai esmiuçando mais para frente. Fica difícil, né, poder dar uma risada, quebrar o gelo diante de um assunto tão importante hoje, né? Como o senhor disse? Profundo, né? O pastor Maurício disse uma palavra muito interessante, profunda, mas é a realidade, né? Os jovens das igrejas, não é só da nossa igreja, o jovem cristão tem enfrentado muitas dificuldades
nessas áreas. Por quê? Por muitas situações atrativas hoje. Tecnologia, televisão, mídia, shoppings, computador e O acesso está bombando, né? O acesso ficou então, muito fácil. Fisicamente, presencialmente, como virtualmente, né? Ficou muito fácil hoje ter esse contato, né? Muito fácil, tá certo? Então é isso. Eu estou esperando passar por essa sabatina aqui. Vamos ver se vai dar tudo certo. Mas eu fico muito feliz por você estar nos assistindo aí na sua casa, né? Por você ter enviado as suas perguntas, né? Demos uma lida, perguntas assim tremendas, demos base para todas elas, né? E que Deus, na verdade, seja glorificado em tudo isso. A nossa oração durante essa semana tem sido para que o Espírito Santo de Deus renove o seu pensamento, renove a sua visão e que a graça superabunde na sua vida para que isso realmente transforme a sua vida, tá certo? Então vamos lá para frente, vamos ver o que nos espera aí para a glória de Deus. Mas aí que tá, você tá municiado, tá preparado? Estamos aí, ó, estamos com Bíblia, né? Estamos aí preparado. Vou precisar da sua ajuda também, com certeza, com algumas questões, né? Porque o texto ele está na cabeça, mas para a gente ser algo mais dinâmico, assim, você vai me ajudar aí. Não, ajuda, tá ajuda sim. E a gente vai junto para frente, que atrás vem gente, e vão vencer o pecado, porque amém, em nome de Jesus. O pecado não faz parte da nossa vida, o que faz parte da nossa vida chama-se graça. Amém. O favor imerecido do Senhor, que Ele já cravou isso lá na cruz, e a gente tem certeza absoluta que os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Então, amados, assim como o pastor bem disse, eu tenho certeza que os nossos jovens da nossa igreja, da nossa JNI, eles tiveram essa oportunidade de fazer essas perguntas anônimas. Então você não precisou se identificar. Mas tem muitos amigos seus que também têm essas dúvidas que vocês fizeram aqui. Também têm essas perguntas. Então eles precisam ser esclarecidos, eles precisam ser instruídos, exortados. E é a oportunidade de você pegar esse conteúdo e transmitir, e multiplicar. Então você pode curtir, como o pastor falou, curtir, compartilhar e comentar, como o pastor Abimael nos pede. Curtir, comentar e compartilhar. Compartilhe, né? Envie para um amigo seu pelo WhatsApp, Facebook, enfim. Mas é isso aí. Então, pastor, beleza? Tranquilo? Bora lá, eu tô aqui com as perguntinhas também, tô acompanhando. É que é tanta tecnologia que a gente tá enroscado tanta coisa aqui. Não, mas eu não fujo dessa. Essa aqui, né? Vamos lá. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, pastor, que é a seguinte, ó. Como saber se Deus me perdoou de um pecado que cometi? Olha só o jeito que começa o negócio, vai vendo. Eu tenho que tomar água, eu tenho que respirar fundo e eu tenho que realmente pensar. Muito bem. Como saber se Deus me perdoou? O perdão é algo que você sente, você tem certeza na sua vida, porque se você cometeu, nós estamos falando de pecado, então não tem como fugir dessa palavra. Então, vamos para a Bíblia, vamos usar um cenário no qual nós temos estudados aqui, eu faço uma abertura também da escola bíblica. João capítulo 8 vai falar aí sobre a mulher, né, que foi pega em flagrante adultério. Aquela mulher, ela teve uma vida de pecado, certo? Pergunta foi: como saber se Deus me perdoou de um pecado que eu cometi? A certeza que você recebe o perdão de Deus é quando você já não tem mais esse desejo, essa vontade de cometer este pecado. Porque quando Cristo encontrou, na verdade, quando aquela mulher foi trazida até Cristo, ele disse: aonde estão os seus acusadores? Para todo aquele povo que estava ali com pedras em mãos. E de repente Jesus então fala: olha, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Muito bem. As pessoas foram se retirando, foram embora. Por quê? Elas tinham a consciência de que tinham uma vida de pecado.
Jesus então olha para ela e fala assim: olha, aonde estão os seus acusadores? Ela levantou os olhos e disse: eu não vejo ninguém. Ele falou: então eu tampouco também te condeno, mas vai e não peques mais. Perceba essa palavra, vá e não peques mais. A palavra de Deus diz também no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz assim: olha, você deve confessar o seu pecado, mas também deve deixar o seu pecado. Então assim, eu tenho essa certeza diante de Deus, porque Deus já me perdoou do meu pecado, né? Da minha culpa. Ele pagou esse preço por mim, expiação. Então eu tenho a plena certeza de que Deus, ele me perdoou. E eu também tenho que ter a plena convicção de que aquilo já não faz parte mais da minha vida. E eu quero abandonar ele. Tá certo? Começamos bem, hein? Próximo. Começamos bem. Uma citação aqui, pastor. Deixa eu só fazer uma citação aqui. Sim. Desse texto aí para nós. A palavra de Deus diz lá em Romanos também, capítulo 8, versículo 1 a 2, diz assim, ó: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, eu tenho certeza de que o Cristo me perdoou. Amém. Glória a Deus, pastor. Vamos lá. É só o esquenta, né? E tá esquentando, viu? E tá esquentando o negócio aqui. A gente precisava de uma bancada, a gente precisava de um negócio. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos ver o que vai dar isso aí. Vamos lá. A gente tem um grande desafio, né? Poder sintetizar uma pergunta. Cada pergunta dessa que vocês fazem, amados, cada pergunta daria uma aula de escola bíblica dominical. Então é um desafio muito grande, né, pastor? O pastor aqui responder aqui, tentar fazer isso aqui e não passar despercebido nenhum detalhe, né? É um desafio. Tudo isso é um assunto, por isso que eu falo para vocês. Vocês estão de parabéns porque vocês não estão com medo de tratar um assunto como esse, aberto. Né? Não tem aqui nenhuma barreira que impeça. Porque hoje, se nós não fizermos a nossa parte, o mundo vai fazer. Né? Os programas juvenis vão fazer. Eu não vou dar apologia aqui para nenhuma rede de televisão, nenhum programa, mas nós sabemos disso. Né? Se eu permitir que isso entre dentro da minha casa, eu sou responsável por aquilo que isso vai acontecer na vida dos meus filhos. Eu tenho uma adolescente em casa de 15 anos que está nos assistindo, né? E eu converso abertamente com ela sobre isso. A gente não pode ter medo de tratar esse assunto, tá certo? Vamos lá, pastor. Então vamos fazer um negócio diferente aqui, né? Vamos ver. A gente está falando sobre propriamente o pecado. E quando a pessoa faz a pergunta, como eu vou saber se Deus perdoou o meu pecado? A pessoa não coloca o que ela fez, o que ela cometeu. Então, pastor, dá um exemplo aí do que seria um pecado, de repente, na prática desse jovem adolescente. O que possível erro é esse que eles podem ter cometido? Para a gente dizer assim, porque fica muito genérico, né? Assim, eu cometi um pecado. Aí você fala assim, eu menti para minha mãe que eu fui dormir 11 horas da noite. Aí eu menti para minha mãe. O pessoal fala que é esses pecadinhos. Irmãos, amados, a gente sabe muito bem que o negócio é tenso. Não é fácil. Então, eu acho que a gente não ia falar aqui abertamente, mas eu vou pedir para o pastor aqui falar alguns pecados que talvez esses que eles estão perguntando. Vamos ver aqui. Vamos para duas situações apenas. O senhor citou a questão da mentira, né? A mentira, ela é uma porta, vamos assim dizer, de entrada também, porque na verdade é aquele negócio, o telefone tocou e disse que eu não estou aqui, né? Isso é uma mentira, né? E na verdade nós estamos nos enganando, porque nós sabemos que aquilo é uma mentira e eu estou me enganando. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de João também, capítulo 8, se eu não estiver enganado, a partir aí do versículo de número 44, o senhor pode conferir aí para me ajudar, João 8, 44, diz que aquele que mente desde o princípio é o diabo, né? É o diabo. E se nós praticarmos a mentira, nós nos tornamos filhos do diabo. Porque ou você, nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do diabo, né? Então, a Bíblia diz isso. Não sou eu que diz, é a Bíblia que diz.
Leia aí, pastor, por favor. João 8,44 diz assim, ó: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e que querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus está num contexto aí que ele se declara sendo a luz do mundo. Nós temos estudado isso. Você, jovem, deve participar também da escola bíblica e entender isso, porque nós estamos falando do Evangelho de João. Então Jesus, ele fala que ele é a luz do mundo. O homem que segue ele jamais andará em trevas, porque ele ilumina a vida do homem. E os doutores ali da lei, né, estão ali questionando a autoridade dele. Né, estão questionando a sua superioridade acerca da lei. Eles estão dizendo que Jesus ele é uma coisa e não é bem assim. Então hoje, se a gente ficar dando razão para o pecado, se a gente der abertura para essas mínimas coisas, pode ter certeza, o inimigo entra e faz um estrago na tua vida. Isso eu estou falando de coisa pequena. Vou dar 2 exemplos. Falei, por exemplo, fornicação, masturbação, adultério, tudo isso está envolvido para vocês. Você, cristão, você jovem, adolescente que está na igreja, acha que isso nunca vai acontecer para você? Ou você acha que o inimigo vai aparecer diante de você com tridente, olho vermelho, cuspindo fogo? Não vai aparecer assim. Ele vai aparecer bonito, ele vai aparecer cheiroso ou cheirosa. Porque a obra dele é diferente da de Cristo. A obra de Cristo é para dar vida e vida em abundância. João capítulo 10. E é do inimigo? Roubar, matar e destruir. Como que ele vai fazer isso? Ele vai usar as ferramentas dele. Ele vai usar o que ele tiver na mão para te destruir. Vai usar o narguile, vai usar a própria maconha. Porque muitos aí cristãos falam assim, mas a maconha é natural. Aí o cigarro não usa, mas usa a maconha. Mas da onde que você tira um negócio desse, de que isso aí que vai, de repente não, ele vai te dar um prazer momentâneo, mas vai te destruir. E o pastor falou sobre a mentira, é uma porta de entrada para tudo quanto é tipo de vício, né, pastor? Então, quando você pergunta lá do pecado, a gente está entendendo o que você está perguntando. A gente sabe muito bem que você está falando sobre isso. Você está falando da maconha, você está falando da cocaína, você está falando do álcool, você está falando do narguile, porque o narguile agora é moda. Agora é bonito fumar narguile. Bebida, porque a bebida, né, infelizmente, alguns acham que é normal. Pornografia. Então, tudo isso aí, Jesus vai perdoar esse pecado que a gente está falando. Ele perdoa, mas é ele que perdoa, né? Então, e aí, a partir desse perdão, existe a minha parte. Existe a parte de Deus na minha vida, mas existe o meu compromisso para com ele também. Não é aí, ó? Vamos ler então lá para a gente ver, ó, Provérbios 28:13. Abre lá, pastor. Vamos ver aqui, vou deixar o pastor afinado também na Bíblia, porque nós vamos citar muitos versículos para você ter bases bíblicas. Isso que é importante. Para você não achar, pensar, imaginar que nós estamos criando uma resposta para satisfazer o seu ego ou responder aquilo que você quer ouvir. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é responder à luz da palavra de Deus. O assunto é tenso, mas é muito bom de se estudar, porque existe o perdão, existe uma doutrina teológica chamada pneumatologia, que estuda a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele entra na vida do cristão para transformar a vida do cristão, do homem, da mulher, do indivíduo, da pessoa. E isso vai fazer com que nós entendamos a nossa posição diante da cruz, diante de Jesus. Quando aquela mulher foi perdoada por Cristo, ela entendeu que ali prevaleceu a graça e não a lei. A lei condena, mas a graça ela absorve, perdoa e te dá uma oportunidade de entender. Isso é consequência minha. Isso é minha posição. Provérbios 28:13. Provérbios 28:13 diz assim, ó: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e abandona alcançará misericórdia. Glória a Deus. Respondido. Tá certo? É isso. Você quer viver na graça
ou você quer viver na prática do pecado? Decida-se hoje o que você quer. Confessa, deixa logo esse negócio, porque o seu lugar está lá no céu, guardadinho para você. Amém? Próxima, Amém. pastor. Glória a Deus, vamos lá. Essa aqui já deu. Essa aqui foi, voltou, e a gente tá aqui de novo. E não saiu da primeira, pastor. Vamos lá. Esquentou muito, minha orelha tá ardendo aqui, eu tô ficando vermelho. Então vamos lá. Segunda pergunta, pastor Diniz. Jesus diz que ele morreu por todos os nossos pecados, até aqueles que ainda não cometemos. Então, por que confessamos os nossos pecados? Veja bem, ele morreu pelo pecado que nós não cometemos, certo? Falamos sobre a originalidade do pecado, pecado de Adão. Este ele cravou na cruz, tá pago esse preço e acabou. Agora, vamos entender a pergunta. E então, por que confessamos os nossos pecados? Aí não é aquilo que Cristo já perdoou. Eu estou dizendo que eu tenho uma prática. Eu estou dizendo que eu tenho uma constância. Eu estou dizendo que, pelo que eu entendo aqui, tá? Pelo que nós entendemos nessa pergunta é assim. Então, por que eu tenho que viver confessando o meu pecado? Não, você não tem que confessar o seu pecado. Porque se você vive na prática, é diferente. Então, você não experimentou a conversão. Você não se converteu. Você está brincando, né? Brincando. E está confortável. Ou convencido. Eu estou convencido de que ir à igreja é legal, participar de um culto de jovem é legal. Hoje, nossa, hoje o fundo preto, luzes para todo lado, umas músicas agitadas. Pô, muito legal isso aí. Então, quer dizer, eu estou agradando a Cristo? Então, quer dizer que depois que eu sair daqui, for para um barzinho, for para uma danceteria, aí, como é que é? Está tudo bem? Não, não é assim. Não, mas Jesus perdoou o pecado. Não, senhor. Ele disse o seguinte: andem na luz, porque eu sou a luz. Aquele que anda em trevas não tem comunhão comigo, não tem parte comigo, não tem jeito. Então, assim, eu tenho que entender o que eu quero e o que Cristo faz na minha vida. Então, perceba bem, o que eu quero com Cristo. Porque se eu ficar confessando, hoje eu confesso um pecado, amanhã eu confesso outro, então eu experimentei a obra da graça na minha vida? Não. Eu estou numa vida pecaminosa. Porque a pessoa não está lutando contra o pecado. Não. Ele está praticando o pecado. Não. Quando ele luta, ele é resistente. Ele se arrepende. Ele se sente mal. Ele quer evitar. Ele quer andar por outro caminho. Ele busca instrução para não pecar mais. Mas pela pergunta parece assim: não, eu peco, eu confesso meu pecado, mas Jesus já pagou lá na cruz. Então por que eu tenho que ficar confessando direto? Então a pessoa não entende que quando você conhece a Cristo, você se arrepende, você é justificado, você tem que lutar contra o pecado, né, pastor? Vamos ver um texto aqui, pastor Maurício. 1 João 1, de 7 a 9. Vamos lá. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, veja lá, pergunta. E então, por que confessamos os nossos pecados? Você confessa o seu pecado para ser perdoado diante de Deus. Isso é uma atitude de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, temente a Deus e que sabe a sua posição diante de Deus. Deus, eu errei. Me perdoa, me ajuda para que eu levante, para que eu vença, para que eu não dê vazão à carne. Nós vamos citar um texto daqui a pouquinho sobre isso, né? E que realmente o Espírito Santo do Senhor prevaleça na minha vida. Então você confessa, deixa, abandona e bola para frente, escreve uma nova história na sua vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A pergunta número 3 diz assim, ó, pastor: eu me sinto muito pecadora e isso me faz mal. Como eu posso confessar e me libertar disso? Olha, eu entendo aqui que você, pecadora, é uma mulher, obviamente. Então, se você se sente, querida, pecadora, torna a dizer, você precisa ter um encontro real com Cristo.
entregar a sua vida a Cristo. Porque quando você entrega de coração a sua vida a Cristo, Ele te enche com o Espírito Santo dele. Ele te enche com o favor dele. Ele enche a sua vida com o amor dele. Você se sente amado por Deus. E você começa, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o árbitro no nosso coração. E você vai entender que quando você vai querer tomar uma atitude, quando você vai buscar algo que não agrada a Cristo, que aquilo não é de Cristo, que aquilo não serve para a sua vida com Cristo, você vai sentir isso no coração. Né? Então, quando você diz para mim assim, isso me faz mal, claro que te faz mal. O que te faz mal é o pecado. Que bom que faz mal. Que bom que a pessoa sente, né? Isso, peca e sente. Você entendeu? Ela sentiu isso na vida dela. Ela percebeu que aquilo não faz mal, aquilo não faz bem, melhor dizendo. Se aquilo te faz mal, por que você vai procurar aquilo de novo? Veja bem, eu posso falar aqui, não tem problema nenhum. O cigarro. O cigarro tem uma advertência lá do Ministério da Saúde. Não tenho nada contra quem fuma e tudo mais, mas é uma advertência. Entende? Fumar é prejudicial à saúde. Então perceba, se você querer se prejudicar, você vai continuar nisso. Agora, existe condições de se libertar? Claro. Claro que existe. Claro que existe. Estou dando um exemplo aqui, viu, gente? Não é jogando pedra em ninguém, não é discriminando ninguém, pelo contrário. A gente sabe muito bem que existe essa luta. Existe, mas precisamos querer o bem ou o mal. Como eu vou fazer para buscar o bem na minha vida? Então, assim, se você se sente pecadora, como você pode começar a se libertar? A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça Jesus, e você vai experimentar isso realmente na tua vida. Glória a Deus. Pastor, esse exemplo que o senhor deu é muito fera, né? A gente pega e olha a cartucheira lá do cigarro, como que é que fala? Cartucheira. O maço. Pega lá o maço do cigarro e tá lá foto de pessoas doentes, de membros, de necrose, aquelas fotos tão horríveis ali, e a pessoa olha aquilo lá, compra o cigarro e continua fumando. Então, ela sabe que aquilo vai fazer mal para ela, ela sabe que aquilo vai ser prejudicial para ela, mas ela tem dificuldade de parar com aquilo lá. Então, parece que muitas vezes o pecado que você tem aí é um vício que você tem e você não consegue, você sabe que faz mal para você, que te destrói, que te consome, mas aí você continua usando, e só há um que pode te libertar, que pode te livrar desse mal, né? E torna a dizer, existe possibilidade de sair disso? Claro que existe. Claro que existe. A gente sabe que não é fácil, né, pastor? Não é. A gente entende aqui, por isso estamos explanando sobre o pecado. Não é. Porque essa luta que você tem não é só você. Muitas pessoas estão sofrendo, muitos jovens e adolescentes estão lutando contra o pecado. A gente te entende. Por isso que a gente está explanando aqui, né, pastor? Acredito que agora, quando a gente está falando dessa luta, cai bem aquele texto que nós estávamos falando de Gálatas. Abre lá, pastor, para a gente ver Gálatas, e você vai ver como que é realmente essa questão. Gálatas capítulo 5, você aí abre a sua Bíblia também, anote, faça aquilo que você julgar melhor para não perder aqui o foco. Gálatas capítulo 5, a partir do verso de número 15. Dá uma lida aí, pastor. A partir do... Acho que é do 16. Lê aí, 5:16. 5:16, diz assim, ó: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Percebe isso, gente? O homem, ele é chamado de tricotomista, corpo, alma e espírito. Perceba aqui. O que a gente está falando, o que a gente está lendo, na verdade? A gente está lendo, na verdade. Corta, por favor.
perceba que o homem, teologicamente, ele é chamado de tricotomista, corpo, alma e espírito. Esse texto que nós lemos aqui fala claramente, abertamente, diretamente, tudo que você possa imaginar sobre carnalidade e espiritualidade. Vamos ler pausadamente para a gente responder essa pergunta e para a próxima. Tá. Leia, começa de novo, pastor. Tá, diz assim, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 17. Digo, porém, o seguinte: viva no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Para um pouquinho, presta atenção. Como que eu vou satisfazer o desejo da carne? Se eu colocar o olho naquilo. Se eu ficar diante da internet, porque muitos aí, eu não concordo, falam de infernet. Não concordo. Para mim é internet, o nome dela é. Por quê? Porque lá tem muita coisa boa. Nós estamos transmitindo pela internet. Nós estudamos hoje, durante toda essa situação, pela internet. Então você pode tirar coisas boas da internet. Agora, se você ficar com os seus olhos voltados, não só na internet, mas também em filmes, em situações na rua, você vai estar alimentando o quê? A sua carne. E isso vai gerar, a palavra de Deus diz, concupiscência, a vontade da carne. Como que ela entra? A partir daquilo que você coloca os olhos e deseja aquilo. Continua, pastor. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Só um pouquinho. Vamos espiritualizar um pouquinho mais o negócio. Você consegue acordar 3 horas da manhã pulando de alegria para orar? Você não vai. O que a carne quer fazer? Dormir. Dorme. O seu travesseiro cria a mão, pega você para a orelha, Quentinho, assim, quentinho. E puxa assim, ó, para baixo, assim, ó. A E janela fala, batendo, aqui. ventinho e tal. Né? A garoa batendo na janela. Rapaz, o Xenar tá dando até sono aqui agora. Boa noite, até amanhã. Presta atenção, você quer fazer isso? Você não quer. Mas se eu quero encher o meu espírito, eu vou mortificar a carne. Eu vou subjugar a carne. Nós estamos falando do enchimento com o espírito. Eu vou colocar o relógio para despertar. Vou levantar 3 horas. Vou dobrar o meu joelho e vou falar com o Senhor. Eu estou alimentando quem? O espírito. Continua, pastor. E o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Presta atenção. Vou espiritualizar um pouquinho mais. Jejum. Vamos jejuar. Meu irmão, você vai receber convite de monte para ir no McDonald's, para ir no Burger King, para ir no lanchão, para ir aonde for. E aí, você vai alimentar o seu espírito ou você vai alimentar a sua carne? E você, estou falando aqui de jejum num contexto bem aberto, porque você pode jejuar de tudo, né? É o propósito que você faz naquilo realmente. Eu tenho os meus propósitos com Deus. Quando eu era jovem, eu fiz um propósito com Deus, com outro pastor. Nós juntos jejuamos durante 24 horas. Nós nos trancamos dentro da igreja, só nós dois, orávamos, líamos a Bíblia, e a minha esposa, ela tinha contato com a gente por uma porta, ela só abria aquela porta e nos alimentava com água apenas, só água. Nós tomamos água durante 24 horas. Meu irmão, foi a melhor experiência que eu tive, uma das melhores experiências que eu tive na minha caminhada quando eu era jovem. Estou falando aí jovem adulto, em torno de 24 anos, 25 anos, jovem adulto. Agora, o adolescente pode ter essa experiência? Claro, nós fazíamos vigília dentro da igreja, chamada Campa Dentro, nós fazíamos rodas de oração, louvor. Eu já vi adolescente de 16 anos, 15 anos, ser batizado com o Espírito. Então, você está alimentando o que na sua vida? Você não adianta ter uma Ferrari parado dentro da sua garagem se você não tem dinheiro para colocar combustível. É a mesma coisa. Você tem um Deus tão poderoso na sua vida, a seu favor, que já lhe entregou a vida, já te deu a graça, e você não quer usufruir do benefício que Ele te dá? Usufrua dele, né? Peça a Ele, usufruir aqui no sentido de buscar Ele. Busque a Ele, a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso. Então limpa teu coração hoje em nome de Jesus. Bora para frente, pastor. Bora. Assim, só voltando nessa pergunta aqui, porque essa pergunta diz assim, ó: eu me sinto pecadora. Então, eu acho que talvez, vamos desenhar aqui a sua situação.
você tem um namorado, você tem um companheiro, e você fornica com ele. Você tem relação sexual com ele. Todo final de semana, a cada 15 dias, enfim. Aí você pega e fala assim, nossa, toda vez que eu peco eu me sinto mal. Não é mais fácil você parar de fornicar? Não é mais fácil você se consertar, ver se realmente esse relacionamento é de Deus para a sua vida? Então, pode ser que seja a sua situação, não sei, a gente não sabe aqui, mas às vezes é isso. Você não percebe que você está vivendo no pecado, você não percebe que você está viciado no pecado, você não percebe que você está imerso no pecado, você não percebe que aqui, porque o mundo diz que é normal. Você tem que conhecer a pessoa como? Fazendo sexo. Você sabe se você tem que provar antes de casar. Então, isso o mundo está dizendo para você. Né? Hoje estão falando para o jovem. Eu ia falar isso mesmo que você falou. Tá certíssimo. Parece que eu tenho que provar para ver se vai dar certo. Então, tipo assim, às vezes para você está se sentindo mal, está fazendo isso sentindo mal. Né? E o Espírito Santo está incomodando você. Olha, você está errado. Sai dessa prática. Olha, para com isso. E você às vezes não sabe, mas eu estou me sentindo mal, eu peco, estou me sentindo mal. É mais fácil você parar dessa prática. Lembrando disso, para a gente ir para outra pergunta, me lembrei de uma situação que Deus me agraciou para acompanhar, de um jovem que tinha um problema tremendo com masturbação. O jovem estava dentro da igreja, você olhava para ele adorando a Deus, família boa, né? Começou a despontar alguns ministérios para ele trabalhar, e eu me aproximei desse jovem, porque até na época eu era, juntamente com uma outra equipe, com uma equipe que lá nós tínhamos, éramos líderes de jovens. E me aproximei dele, comecei a conversar, e ele abriu o coração dele para mim. Um dia ele me chamou na galeria da igreja e falou assim, olha, tio Lu, eu preciso vencer a masturbação. Né? E chorava de forma copiciosa, assim, chorava. Naquele momento eu vi o arrependimento, que aquilo não estava fazendo bem para ele, estava acabando com o relacionamento dele com Deus, mas ele estava numa luta tremenda para vencer aquilo. Oramos juntos, guardamos isso entre nós, fechamos em oração, acompanhei ele de perto. Para resumir a história, hoje ele é casado, ele tem uma família abençoada, ele faz parte da liderança da igreja, está nos caminhos do Senhor, e ele testemunha disso, que ele pode vencer, e ele venceu, e você também pode vencer. Amém. Achei tremendo isso, me lembrei da história desse jovem que aconteceu com a gente. Amém, pastor. Tá pesado, né? Um pouco, viu? Tirar sorriso hoje tá difícil, viu? É que nós somos dirigidos aqui, tá, gente? Então a gente tá sendo forçado a fazer isso. Mas é bênção. Eu acredito que isso se faz necessário. É bênção. Porque a gente não pode ficar tratando esses assuntos com medo. Temos que tratar com razão, com educação, respeito, com temor, com bases bíblicas e conversar. Você pai também aí que está assistindo com seu filho, converse com ele, não tenha medo, quebra esse tabu, quebra isso em nome de Jesus, porque se você não fizer isso, os programas aí vão fazer, os amiguinhos da escola vão fazer, as literaturas vão fazer. Então você, pai e mãe, é responsável em trazer essa verdade para o seu filho e a sua filha, sem medo, sem medo. Amém. Se você não gasta tempo falando contra, vão gastar tempo falando a favor. Meu Deus, que coisa boa. Rapaz, eu tô do lado do meio erudito aqui. E depois eu... Vamos para 4. Vamos para 4. Vamos para 4, senão a gente vai ficar aqui fazendo a vigília. Vamos para 4. A 4 diz assim, pastor, se eu pecar estando na graça, eu não estou vivendo na graça? Se eu pecar estando na graça, eu não estou vivendo na graça? Veja bem, o seu ato, a decisão de pecar é sua. Simples assim. Você decide ou não em pecar, ok? Não quer dizer que você, se eu pecar estando na graça, eu não estou vivendo na graça. Como eu posso dizer para ficar mais fácil de você entender, essa vontade, essa tendência, ela existe dentro de você. Porém, cabe a você dominar isso. Como que você vai dominar? Volto a dizer desse texto. Você tem que buscar aquilo que vai te edificar. A própria palavra diz: ouve todas as coisas, julgue todas as coisas, retém aquilo que é bom. Né?
Agora, o favor de Deus, a graça de Deus está na sua vida? Claro que está. Porque a palavra de Deus diz, se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar. Então, assim, a graça de Deus, ela existe. Mas depois nós vamos falar um pouquinho sobre consequência. Existe a consequência. E vou citar um texto aqui que dói o meu coração, uma história que dói o meu coração, porque existe o fruto do pecado e a consequência do pecado. Isso me dói o coração, mas está na Bíblia e realmente é isso que acontece. Deus vai perdoar? Vai, mas e a consequência? Então, existe aí uma situação e eu preciso entender, porque eu peco voluntariamente. Voluntariamente, eu quero. Falamos aqui sobre a questão da sexualidade, né? Se você jovem, se você adolescente não quiser isso, você não vai buscar. Porque duas decisões é muito importante na vida de uma pessoa. Primeiro, aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a segunda, na minha opinião, é com quem você vai passar o resto da sua vida. Então você não precisa ficar experimentando ele ou experimentando ela para ver se é bom ou não. Tem pais que permitem isso dentro de casa. O filho dorme com a... Olha, não é a nossa direção, não é o nosso entendimento. Porque, na verdade, podemos sim viver uma vida de santidade. E podemos sim mortificar a carne e lutar contra isso e vencer e glorificar o nome de Deus. Então, eu acredito que por aí dá para a gente entender um pouquinho disso aí. Pastor Diniz, a 5 diz assim, ó, a lei nos mostra que somos pecadores. Por quê? Apesar de nunca conseguirmos cumprir a lei, Jesus diz que a lei é boa? Ele pergunta. Vamos lá. Jesus, ele não veio para abolir a lei, certo? Até porque o seu nascimento se deu da forma como se concebe uma vida humana. A diferença está no poder do Espírito Santo de Deus, que foi atuado na vida de Maria, ok? Mas ele não veio para abolir nenhuma lei. Ele, até o seu nascimento, foi cumpridor de todo o sistema, que a gente pode dizer, humano, para que tudo aconteça na nossa vida, ok? Ele não veio para abolir isso. Pelo contrário, a lei, ela condena. A lei, ela aponta. A lei, ela não te dá base para a absolvição. Por isso que entra a graça. Tem um texto aqui de Romanos, capítulo 6, que diz assim, ó, preste atenção. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha aí, tema do vídeo passado, né? Da palestra passada. Versículo 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Aqui está falando a respeito do batismo nas águas. Realmente, aquele que entrega a vida, segundo aos Coríntios 5,17 fala isso, aquele que entrega a vida a Cristo, ele se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na vida dele. E tem essa palavrinha que eu acho muito importante citar aqui, que diz assim, ó, no versículo de número 4. Pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que Cristo tem para você? Uma nova vida, para que você viva em novidade de vida, esqueça aquilo que para trás ficou, agora daqui para frente é uma nova vida com Cristo. Amém, glória a Deus, pastor. Bem, pastor, a pergunta número 6 diz assim, ó, no vídeo anterior foi falado que quando vivemos pela graça, não pecamos mais. Viver pela graça quer dizer não pecar mais? Apesar da nossa natureza ser pecadora, e se pecamos debaixo da graça? Poxa vida, hein? Olha, nós voltamos lá nesse texto de Gálatas, né? Parece que, na verdade, um se encaixa no outro. É interessante essa pergunta, porque assim, a graça, você pode perder ela. O nosso manual trata como uma palavra de rejeição. Você pode rejeitar isso. Cristo, ele te oferece
o favor dele, a misericórdia dele, a oportunidade de aceitá-la. Por isso que nós falamos assim, quem quer entregar a sua vida, porque é opcional, né? Então, se a pessoa vive na graça, vamos entender aqui de novo, vivemos pela graça, não pecamos mais. Viver pela graça quer dizer não pecar mais? Não, não é isso. Não é isso. Se você não entendeu a obra que Cristo fez na sua vida, de regeneração, de justificação, e te adotou como filho, se você não entender isso, que você tem que ser gerado novamente. Viver os meios da graça. Viver buscar os meios da graça. Quais são os meios da graça? Leitura, oração, cultuar, estar na igreja, ter uma intimidade com Cristo. Obviamente, a sua tendência pecaminosa, ela vai se aflorar. Ela vai se aflorar. E isso vai despertar em você o desejo de buscar aquilo que você vai ter a sua queda. Você vai buscar aquilo que não agrada a Deus e, portanto, vai entristecer o espírito que está na sua vida. E você, obviamente, vai perder a rica oportunidade de ser abençoado por Cristo. Amém, pastor. Pastor, a pergunta número 7 diz assim, ó. Se não somos mais escravos do pecado, por que ainda pode ser tão difícil se livrar de algum? Nossa, gente do céu, o que está acontecendo aí? Perceba bem, a palavra de Deus diz o seguinte, que o reino de Deus é tomado por esforços. E aquele que se esforça alcançará a graça, misericórdia, alcançará o favor de Deus. Ou seja, entrará para a glória do Pai. Então, a reflexão aqui qual é? Você acha que é fácil, você acredita que é fácil servir a Deus nesse mundo hoje? Não é. Não é fácil. Porque tem muito mais, a própria palavra diz que os filhos das trevas são mais astutos que o filho da luz. Então as coisas para te tirar do caminho de Cristo é muito mais do que você possa imaginar. Existem ferramentas para te tirar do caminho de Deus. E a igreja já é desse jeito desde a época de Jesus. Dos pais da igreja não foi fácil pregar o evangelho do amor, da graça. Nós estamos estudando o evangelho de João aqui, eu preciso falar isso para você entender. Jesus pregou o amor, pregou a graça, pregou o perdão, a reconciliação, e as pessoas o crucificaram. As pessoas atiraram pedra, as pessoas queriam e até que fizeram. Era plano de Deus? Sim, mas você percebe o coração do homem? Diante da graça, do favor. Agora, olha a pergunta, né? Como que foi a pergunta aí, pastor? Se não somos mais escravos do pecado, por que ainda pode ser tão difícil se livrar de algum? O apóstolo Paulo disse isso lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 15. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu não quero, o que eu odeio. O que é isso? Carnalidade, é o pecado, é aquela sementinha que fica ali falando, faz, isso não tem mal, isso não tem problema, né? Mas não é assim. Isso gera uma consequência muito grande na vida da pessoa, tá bom? Amém. Pastor, pergunta número 8, diz assim, ó. O que Jesus quis ensinar quando disse, vá e não peques mais, se por natureza somos pecadores? Olha só, vamos falar de duas situações. Então, faz a pergunta até a parte de ser por natureza. Faz a primeira pergunta. Tá. O que Jesus quis ensinar quando disse, vá e não peques mais? Ponto. O que ele quis dizer aí? Oportunidade. Oportunidade. Porque quando ele chega diante de uma pessoa e diz assim, essa mulher pecadora, vá e não peques mais, ele está dizendo, estou te dando mais uma oportunidade. A oportunidade de você entender que aquilo que você fez estava errado. Não agradou a Deus, né?
E hoje não agrada a Cristo, não agrada a Deus, entristece o Espírito Santo. Percebe? Então ele está dando essa oportunidade, porque a vida com Cristo, ela é feita de oportunidades. Agora, continuemos na pergunta. Se por natureza somos pecadores. A natureza do homem, ela é pecaminosa. Porém, quando Cristo entra com a graça e o favor dele, que eu permito isso, eu aceito trabalhar de Deus na minha vida, eu me torno justificado. A natureza pecaminosa, ela é subjugada pelo enchimento com o Espírito, com o batismo no Espírito. A obra da graça, ela é feita nas nossas vidas e nós nos tornamos nova criatura. Então, assim, duas coisas distintas, né? Como que é a pergunta, pastor? Se o que Jesus quis ensinar quando disse, vai, não peques mais. Oportunidade. Sim. Ele quis dar uma oportunidade. E? Se por natureza somos pecadores. Isso aí já foi tratado lá atrás na sua conversão. Isso já foi tratado lá atrás. Você entregou a sua vida a Cristo, a partir daquele momento você é nova criatura. Tudo se faz novo na sua vida. Jesus apaga aquilo, já selou aquilo, e daí para frente ele não te acusa, ele não te condena. É você e Cristo, você passa a uma vida diferenciada na presença de Deus. Podemos dizer, de repente, que naquele encontro que ela teve com Cristo, ela se converteu? Então aí os pecados dela foram perdoados e Jesus falou, vai, não peques mais. Aí ela continua a caminhada cristã. Desde que ela aceite isso. Que ela aceitou. Ela quer isso na vida dela. Porque encontrar a Cristo, veja bem, hoje nós estamos na igreja, nós temos 100 pessoas, vamos por dentro da igreja, 50, 10, 20, 30 pessoas. A mensagem que é pregada, ela é para todos. Porém, será que todos vão entender essa mensagem? Você entende isso? Então, assim, hoje o que nós estamos falando é uma pergunta que alguém fez que tem uma situação real na vida dela. Porque essa pergunta, o que eu vou perguntar? Não, ela está passou por isso, ou senão é seu vizinho, né? Seu amigo, né? Mais ou menos um amigo assim. meu. Um amigo meu, né? Um colega de faculdade. O meu vizinho, alguma coisa assim. A culpa é sempre dele, né? Mas perceba que existe uma realidade, né? Existe algo que está intrigando essa pessoa. Então, essa questão, ela é direta. Então, assim, quando nós estamos dentro da igreja, a pessoa vem até a casa, é porque ela quer alguma coisa. Ela não vem aqui para passar o seu tempo. Ela vem aqui para buscar algo para a vida dela. E entender a situação real da sua vida. Porque quem confronta não é o homem, é a palavra. É a palavra. Pastor Diniz, a penúltima pergunta diz assim, se eu pequei, depois estou passando por uma situação ruim na minha vida, eu posso considerar que o meu problema é consequência do pecado que cometi? Olha, falamos lá no começo, né, pastor, Sim. sobre a questão do pecado e a consequência. Veja bem, precisamos entender esse cenário. Vamos desenhar aqui vamos ilustrar uma situação. Por exemplo, a pessoa cometeu o pecado, e aí de repente o pneu do carro dela furou, né? A lâmpada da casa dela queimou. Estou aqui brincando para dar uma quebrada um pouco no gelo, para você entender um pouco, tirar um pouco essa tensão, viu, pastor? Você está muito tenso. Eu estou tenso. Será que foi você que fez essa pergunta, pastor? Não é porque eu estou lendo aqui as perguntas, então é difícil. São perguntas capciosas realmente, né? Mas entenda aqui que agora nós vamos entrar num detalhe que eu disse um pouquinho lá atrás, que o meu coração treme muito quando eu vejo essa passagem. Vamos entender aqui a questão de pecado, culpa e consequência, né? Existe uma história na Bíblia, um homem que eu tenho assim uma admiração pela sua posição, e inclusive meu filho tem o nome dele, Davi, né? Davi, ele cometeu um pecado com Betseba, né? Ele adulterou com Betseba. E o fruto desse pecado foi um filho. E por conta disso, teve uma outra consequência. Qual foi a consequência? A morte do filho. É triste, mas é real.
E ele entendeu muito bem essa posição diante de Deus, porque a criança está enferma, a criança está doente, os seus conservos, os seus servos dizem para ele se alegrar, e ele está ali, melhor dizendo, ele está se consagrando, ele está buscando a misericórdia de Deus, mas depois a criança falece, né? E aí então ele entende que assim, acabou, não tem mais o que fazer. Então ele se levanta, se lava, se limpa, purifica, veste a sua roupa e bola para frente. Então preste atenção aqui, né? Existe uma consequência? Existe. Aonde ela vai estourar? Não sei. Ela pode estourar na família, ela pode estourar na sua vida, ela pode... Não sei. Não sei. O que vai nortear isso é o que o pecado cometido. O que ela cometeu, né? Isso vai nortear. Como? Não sei. Mas existe sim uma consequência. Existe. A gente conversando aí, o pastor deu exemplo de uma gravidez na adolescência, na juventude, Sim. uma fornicação. Então, lógico que tem todo um trabalho, né? Não é assim. Uma criança é uma responsabilidade, é uma bênção. E assim, não é fácil cuidar, não é fácil assumir a responsabilidade. Então, há uma dificuldade realmente você assumir uma criança. Então, quer dizer, a pessoa fornicou, pecou, aí engravidou. Na prática, falando para você, jovem, adolescente. Então, quer dizer, isso sim é uma consequência do seu erro, né? Então, o pastor falou aqui, né, sobre o pneu furou, o celular quebrou, a lâmpada queimou, mas aí tem uma consequência que é no caso de uma gravidez, né? Claro. E se você procurar conversar um pouco com os profissionais dessa área, psicólogos, psicanalistas, você vai ver o trauma dessa juventude, né? Porque, na verdade, é uma criança cuidando de outra criança. Então, perde-se muito na vida, perde-se etapas fundamentais para o desenvolvimento humano, para o crescimento humano. Então, assim, Eclesiastes fala isso, existe o tempo para todas as coisas, e isso é uma realidade. Se nós sairmos desta palavra e acharmos que tudo que fazemos, o que acontece é fruto do acaso, nós não vamos entender a razão da nossa existência nessa vida. Você jovem, você adolescente, eu, pastor, nossas famílias, nós temos uma razão de estar aqui. Qual é a razão? Nós somos o esplendor da glória de Deus. Ele nos criou para sermos realmente agentes da palavra dele, motivadores, e ser aquelas pessoas que levam sim uma palavra de fé e de esperança. Então, pastor, eu sei que nós estamos caminhando para o final, foi muito bom realmente tratar desse assunto, é um assunto que realmente demanda muito tempo, pesquisa, Bíblia, em N situações, mas a verdade se nós entregamos a nossa vida a Cristo, e realmente queremos a mudança, temos sim possibilidade de viver uma vida plena diante de Cristo, pois o sangue dele nos purifica de todo o pecado e a graça dele, o seu favor, entra nas nossas vidas. E nós temos a convicção que isso foi uma obra redentora nas nossas vidas e podemos caminhar em paz com Deus. Amém. Pastor, então vamos... Essa aqui é quentinha, tá, gente? Acabou de sair do forno. E é a última para a gente poder fechar. Diz assim, pastor, eu sou meio fechado quanto aos jovens da igreja, porém possuo muitos amigos que não são cristãos, e por conviver muito com eles, acabo de forma espontânea, aderindo a costumes e modos de pensar que não se adequam a um jovem cristão. O que devo fazer? Aí ele também falou, a liderança acha que possuir maior vínculo com pessoas de fora da igreja e ser mais fechado com os irmãos de fé é algo que atrapalha a caminhada cristã? Fechar com chave de ouro, né? Essa pergunta aí foi para lacrar a igreja mesmo embora, né? Veja bem, como eu disse, né? Hoje o mundo, mundo no sentido assim que nós vivemos, ele nos oferece muitas oportunidades, né? E eu vou abrir aqui um parênteses, falar sobre liderança. Querido ou querida, jovem ou adolescente, se você fala isso,
é porque você ainda não se aproximou um pouco mais da sua liderança. Aproxime-se da sua liderança. Converse com a sua liderança. Temos pastor de jovens, temos a liderança que faz parte do grupo do pastor. Então, assim, são pessoas que têm a mente muito aberta, um coração muito bondoso, que vai te instruir realmente naquilo que você precisa e não o que você quer. Agora, se você faz uma pergunta dessa, que você tem amigos, eu também tenho, eu me relaciono, não me relaciono só com pessoas da igreja. Não fica no globo só Não. que da igreja, uma O bolinha. pastor Maurício e eu trabalhávamos juntos. A nossa convivência no nosso ciclo profissional é muito mais pessoas não convertidas do que convertidas. E nem por isso eu me desviei do caminho. Nem por isso eu quis ir para o barzinho quando ele foi. Nem por isso eu quis usar droga quando ele usou. Nem por isso eu quis prostituir quando ele foi se prostituir. Então veja bem, não tem como você fugir dessa realidade, porque o mundo que você vive está com pessoas que não são convertidas. E elas vão estar no seu trabalho, elas vão estar na escola, ela vai estar na padaria, ela vai estar na açougue, ela vai estar no mercado, ela vai estar. Ela vai estar em N lugares que você frequenta. Agora, basta você ter uma posição diante de Deus. Quando eu chego diante da cruz, eu tenho que me posicionar. Eu quero aquilo para a minha vida, ou eu não quero aquilo para a minha vida. Você só sai da sua casa, entenda aqui essa ilustração. Você só sai da sua casa para ir ao mercado comprar alguma coisa se estiver faltando dentro da sua casa. Então não deixe faltar o óleo sobre a sua cabeça, não deixe faltar a presença de Deus sobre sua vida, não deixe faltar o alimento diário, porque o salmista diz isso no Salmo de número 1. Antes, o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito de dia e de noite. Você tem que alimentar, né, o seu espiritual, porque se você não alimentar, a carne vai sobressair. São dois leões lutando. Lemos isso lá. Agora, existe a questão da influência. Hoje está na moda aí, né? Como é que chama aquelas influencers, né? Influencer digital. Influencer digital, né? Aí tem para dieta, aí tem para gamers. Gamers. Que mais? Gamers. Que mais? Tem um monte de pessoas que tem aí a sua prática. Hoje é profissão isso. É profissão isso. A pessoa ela vai diante da internet, do YouTube, do Facebook, influenciar outras pessoas. Não é verdade? Agora, você vai ser influenciado ou vai ser um influenciador? O que você quer para a sua vida? Então, escolha bem. Né? Escolha bem o seu ciclo de amizades, as pessoas que estão à sua volta. Aproxime-se da sua liderança. Né? Eu já fui líder de jovens, já fui pastor de jovem, hoje trabalho com casais, famílias, e a gente vê que não tem diferença, porque na verdade o pai vem falando às vezes uma situação não é só do casamento, mas também é como lidar com o filho e com a filha nessa idade. Então procure pessoas que vão agregar na sua vida, que vão trazer benefícios para você e que vão realmente ver o valor da sua vida. Eu quero dizer aqui para a gente encerrar, você mulher, você moça, hoje a questão do namoro, ele é muito constante na vida. Eu quero dar uma palavra para você. Você moça, não queira ser desejada, queira ser amada e respeitada, tá certo? Quando você se vestir, quando você for sair, pergunte se aquilo agrada o coração de Deus. Tá certo? Você menino também, moço, homem, rapaz, entenda isso. Não queira ser a bolacha do pacote, seja ela a primeira, a última, aquela que não está quebrada. Não queira ser. Queira ser uma pessoa de caráter, né? Uma pessoa de personalidade forte, de opinião, com decisão na sua vida. Escolha Cristo que você não perde. Nesse time, você não perde. Pode ter. Amém, glória a Deus. Então, amados, eu queria agradecer aqui. Eu sei que o vídeo foi um pouco tenso, um pouco longo, mas, gente, não tem jeito. A gente tem que sintetizar um assunto que daria um mês, né?
Muita coisa no mínimo, pra né, falar. pastor? Muita Mas eu tenho coisa. certeza que você foi ministrado, orientado, exortado, e eu tenho certeza que a gente conseguiu de alguma forma impactar a sua vida. Impacte outras vidas também. Use esse vídeo para poder instruir, orientar, auxiliar outras pessoas, trazer salvação, libertação, transformação, resgatar vidas. JNI Resgate. Estamos resgatando o povo de Deus, e você pode ser um salvador de vidas também através do Senhor Jesus Cristo. Então, muito obrigado. Pastor, Deus te abençoe. Obrigado de coração pela participação. Obrigado por ter nos ajudado aqui. Eu tenho certeza que foi bênção, foi mesmo. E que Deus possa continuar te abençoando, te usando, te instruindo cada dia mais, tá bom? De coração, eu te agradeço. Obrigado vocês. Realmente a nossa intenção é essa. Eu agradeço ao pastor Maurício, a toda a liderança, a equipe toda que está trabalhando. É uma equipe pronta a trabalhar, a arrumar a igreja e procurar entender a sua mente jovem, porque assim, hoje eu tenho 42 anos, mas eu já tive 15, já tive 16, 18, 20, então eu sei bem também o que é passar por tudo isso. Procure ajuda, tá certo? Procure a sua liderança, ame essa igreja, porque essa igreja te ama e quer ver você bem. Todas essas perguntas, pode ter certeza que não foram em vão. Deus tem levado em consideração. E eu quero te dizer ainda mais, a partir de hoje, você vai para o meu caderninho de oração. Eu tenho apresentado domingo de manhã, o caderninho de oração. Está lá e você vai para lá. Então, não sei o seu nome, não sei quem você é, mas uma coisa eu sei, os olhos do Senhor estão sobre todos. E a palavra de Deus diz mais, pastor. Ele conhece a intenção do nosso coração. Beijo no coração. Glória a Deus. Deus te abençoe. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Tchau. Paz.